a nossa terceira etapa. Nesta etapa da busca por uma sociedade racional, com foco nos direitos humanos, diz respeito ao momento atual. Muito mais que afirmações e constatações sobre o estado dos direitos humanos nesta fase histórica, tem-se, na verdade, questionamentos. Por exemplo, depois de uma trajetória histórica de luta por uma sociedade racional, de respeito à dignidade humana, à vida, como se explica a criminalização e assassinatos de pobres e negros nas periferias urbanas das cidades brasileiras? Como se explica a discriminação de gênero, da cor, da pele e da condição social em relação especialmente ao acesso ao trabalho e à escola? Como se explica, depois de tanta luta, a agressão física e moral contra a mulher? Esta realidade é real, constatada por números estatísticos. Grande parte dos países do mundo tem uma legislação garantindo a igualdade e a dignidade humana. Então, como se explica esta situação social explicitada acima? De fato, constata-se, já partindo para uma conclusão desta aula, que a luta pela busca por uma sociedade racional de respeito à dignidade humana ainda não chegou ao fim e que não é suficiente ter normas e regras institucionais, mas é preciso alterar a própria dinâmica social e cultural. E esta dinâmica social e cultural, que dificulta a prática do respeito à dignidade humana, pode ser explicada de duas formas, entre outras tantas. A primeira é que, a partir de um modelo de civilidade instituído especialmente com o advento da Revolução Francesa, o Iluminismo, não se pensou numa sociedade plural, constituída de diferenças e singularidades sociais, mas numa sociedade homogênea. Tanto é que se adotou o preceito da evolução humana, como falamos há pouco nesta aula. Vocês se lembram que eu falei do Marquês de Condorcet, do século XVIII, com seu escrito intitulado Esboço de um quadro histórico do progresso do espírito humano. Um documento que serviu de base teórica da institucionalização do conjunto de regras e normas sociais dali para frente. Previa-se existir um modelo social, o europeu, especialmente o francês, como parâmetro de ser seguido pela evolução humana por outras sociedades. Assim se instituiu uma cultura do ser normal associado ao igual, tendo como parâmetro o padrão burguês de ser. Na época do Iluminismo, ao se instituir um modelo de civilidade, o indivíduo era visto a partir do grupo social, da classe, como resultado da organização social, por exemplo. Porém, a partir das últimas décadas do século XX, independentemente da classe e do grupo social, resgata-se a imagem do sujeito, o negro, a mulher, o homossexual, os seus desejos, suas ansiedades pessoais. Neste caso, aquele padrão de ser normal, a partir do ser igual, faliu. Isto faz com que, nos dias atuais, a própria escola tem dificuldade de receber em seus espaços diferenças e singularidades sociais, e no social se vê as diferenças, se tem dificuldade de se ver as diferenças, como o caso da cor, da pele, da expressão da sexualidade, da diferença de gênero, não como algo estranho, mas de expressão da beleza através da própria diferença. Se tem dificuldade. Claro, para isto, a escola e todas as outras instituições, assim como o conjunto social, precisa rever suas regras e seus parâmetros de normalidade. Outro fator que explica é que, especialmente a partir do século XIX, como falamos, o modelo industrial e das relações capitalistas, a produção da técnica e o ganho econômico ganharam status muito mais que a dignidade humana.
muito mais que dar atenção às regras da dignidade humana, independentemente da condição social, da cor, ou da pele, ou do gênero, aparece em primeiro plano a lógica do ganho econômico e da produção técnica, aparecendo novas formas de escravismo, de exploração do homem sobre o homem. Eu gostaria de deixar para vocês algumas questões que se pudessem refletir. A primeira, vimos que historicamente se instituiu regras de direitos humanos, né? Historicamente foram se instituindo essas regras de direitos humanos. Até que ponto essas regras de direitos humanos, nos dias de hoje existentes, elas traduzem mesmo o respeito à dignidade humana, à dignidade, à vida do homem? Essa é a primeira pergunta, para refletir. A segunda questão que eu gostaria de deixar para vocês refletir: o que fazer e como gerenciar essa crise das periferias urbanas das grandes cidades, especialmente do Brasil, mas não é somente do Brasil, né? Que parece ser resultado de uma lógica de relações, das próprias relações capitalistas, mas o que se poderia fazer? E uma terceira questão também que eu gostaria de deixar é que o direito de ser mulher com dignidade, o direito de ser negro com dignidade e todas as diferenças sociais encontram uma barreira cultural ou uma barreira do social. O que fazer isso? Não seria de trabalhar essas questões com mais ênfase, por exemplo, nas igrejas, nas escolas? O que vocês acham? Qual é a opinião que vocês têm sobre isto? Obrigado.